E se, em vez de lutar com palavras, você pudesse entregar sua batalha nas mãos de Deus e ver milagres acontecerem? Você já se sentiu encurralado por circunstâncias que pareciam gritar mais alto que sua voz? Já teve aquele momento em que tudo dentro de você desejava explodir em defesa própria, mas algo ou alguém sussurrou para que você simplesmente se calasse? Estamos vivendo dias em que o mundo valoriza quem fala mais alto, quem responde mais rápido, quem tem a última palavra. Mas o reino de Deus opera sob princípios completamente diferentes. Princípios que desafiam nossa natureza humana e nos convidam a uma dimensão espiritual onde as batalhas são vencidas não por quem grita mais, mas por quem sabe quando silenciar. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você crê que Deus tem uma palavra para você hoje, e se inscreva para não perder o final surpreendente. Há uma sabedoria divina em saber quando falar e quando calar. Uma sabedoria que vai contra tudo o que este mundo nos ensina. Uma sabedoria que contradiz nossa natureza caída. Quando somos feridos, queremos revidar. Quando somos acusados, queremos nos defender. Quando somos mal interpretados, queremos explicar. É natural, é humano. Mas hoje, quero te convidar a uma reflexão profunda sobre um princípio espiritual que tem o poder de transformar completamente sua vida, seus relacionamentos, sua caminhada com Deus. O princípio do silêncio estratégico, da oração persistente e da entrega absoluta. Este não é um silêncio de covardia ou omissão. Não estou falando sobre ser pisoteado. Estou falando sobre uma postura espiritual que reconhece que nem todas as batalhas devem ser travadas no campo visível, que nem todas as guerras são vencidas com palavras e que há um Deus soberano que peleja por aqueles que sabem se calar na hora certa. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão consistente. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por momentos de profunda injustiça, de acusações terríveis, de ataques violentos terríveis. E em muitos desses momentos, eles escolheram não o caminho da autodefesa imediata, mas o caminho do silêncio confiante. Pense em José, falsamente acusado e preso. Pense no Daviavo, perseguido por Saul, apesar de sua inocência. Pense no Jesus, que perdeu tudo e foi acusado pelos próprios amigos, e, acima de tudo, pense em Jesus, que, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. O que estamos vendo aqui não é fraqueza, é uma força sobrenatural. Não é passividade, é estratégia espiritual. Não é derrota, é a preparação para uma vitória que transcende o visível e alcança o eterno. Existe uma batalha acontecendo neste momento em sua vida. Talvez você esteja enfrentando acusações injustas em seu trabalho. Talvez esteja lidando com conflitos familiares que parecem não ter solução. Talvez esteja passando por um ataque à sua reputação, ao seu ministério, à sua integridade. E dentro de você há uma voz gritando: defenda-se, explique, grite mais alto, prove que você está certo. Mas hoje, quero que você ouça outra voz, a voz do Espírito Santo, que te convida a uma postura diferente, uma postura que parece loucura aos olhos do mundo, mas que é sabedoria aos olhos de Deus. Uma postura que o próprio Senhor te convida. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Há uma passagem nas Escrituras
que capta perfeitamente este princípio. Em Êxodo 14, versículo 14, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a intervenção divina em nossas batalhas. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Este versículo não foi escrito em um momento de tranquilidade ou conforto. Foi pronunciado em um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. O povo estava encurralado entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. Não havia para onde correr, não havia solução humana visível. O pânico se espalhava, as acusações contra Moisés aumentavam, o medo dominava os corações. E é nesse contexto que Moisés declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que aconteceu em seguida? Deus abriu o mar, o impossível tornou-se realidade. A intervenção divina manifestou-se de forma sobrenatural quando o povo escolheu silenciar e confiar. A batalha foi vencida não por estratégias humanas, não por eloquência, não por força física, mas pela intervenção soberana de um Deus que responde quando seus filhos escolhem o caminho da confiança silenciosa. Esta é a mesma promessa que está diante de você hoje. As circunstâncias podem ser diferentes. O mar à sua frente pode ter outro nome. O exército que te persegue pode estar vestido de outras formas, mas o princípio permanece o mesmo. Quando você escolhe silenciar, confiando em Deus, você abre espaço para o sobrenatural. Quando você troca as palavras precipitadas pela oração persistente, você ativa os recursos do céu. Quando você entrega sua causa nas mãos de Deus, em vez de tentar resolver por suas próprias forças, você permite que o Senhor dos Exércitos entre na batalha em seu favor. O silêncio que estou propondo não é um silêncio de omissão ou resignação. É um silêncio cheio de fé, um silêncio ativo, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra humana. É o silêncio que diz: meu Deus é maior que esta situação. Meu advogado celestial defenderá minha causa. Meu Pai não me deixará confundido. Quando Jesus estava diante de Pilatos, enfrentando acusações falsas que o levariam à cruz, o governador romano ficou espantado com seu silêncio. Não respondes nada? Perguntou Pilatos. Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? Mas o texto sagrado nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de sorte que o governador muito se maravilhava. Mateus 27, versos 13 e 14. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe deu resposta alguma, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O silêncio de Jesus não era sinal de que ele não tinha resposta. Era sinal de que ele tinha uma resposta maior que qualquer palavra poderia expressar. Era o silêncio de quem sabia que estava cumprindo um propósito eterno, de quem enxergava além das circunstâncias imediatas, de quem confiava completamente nos desígnios do Pai. E você, meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o poder que existe em seguir os passos do Mestre? Consegue vislumbrar o que aconteceria se diante da próxima acusação, do próximo ataque, da próxima injustiça, você escolhesse o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da reação imediata? Não pule o vídeo, inscreva-se, deixe seu like e comente 2 para ver a surpresa que preparamos no final. Não estou sugerindo que será fácil. Não estou dizendo que não haverá dor. Seu coração pode estar ferido. Suas emoções podem estar à flor da pele. A injustiça pode ser gritante. Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a uma dimensão mais elevada de fé e confiança. É quando tudo dentro de nós quer reagir que somos convidados a responder com o Espírito, não com a alma. A palavra de Deus nos adverte em Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Note bem,
não é a sua defesa veemente, não é a sua resposta imediata, não é a sua irritação justa que produzirá a justiça divina em sua situação. É a sua capacidade de ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar suas emoções que abrirá espaço para que Deus opere sua justiça perfeita em sua vida. O inimigo de nossas almas conhece bem nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para nos fazer reagir na carne. Ele cria situações específicas, usa pessoas específicas, arquiteta palavras específicas que sabe que nos farão perder o controle. E por quê? Porque ele entende um princípio espiritual profundo. Quando você perde o controle, você perde a autoridade. Pense nisso por um momento. Quando você explode em ira, quando responde no mesmo tom, quando entra em discussões acaloradas para provar seu ponto, você pode até sentir que está se defendendo, mas, na realidade, você está caindo na armadilha do inimigo. Você está descendo ao nível da carne, ao campo de batalha, onde ele tem vantagem. Mas quando você responde com silêncio e oração, algo sobrenatural acontece. O inferno se cala, porque não obteve a reação que esperava. O céu se move, porque você escolheu o caminho da sabedoria divina. Você mantém sua autoridade espiritual, porque não permitiu que suas emoções momentâneas ditassem suas ações. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. Quando o rei Ezequias recebeu uma carta ameaçadora do rei da Assíria, repleta de insultos não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus de Israel, sua resposta foi notável. O texto em 2 Reis 19 nos conta que Ezequias pegou a carta, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante de Deus. Em vez de responder imediatamente com uma contra-ameaça, em vez de entrar em pânico ou tentar resolver por força própria, ele levou a situação diretamente ao trono de Deus. E o resultado? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens no acampamento assírio. A vitória veio sem que Ezequias precisasse levantar uma espada, sem que precisasse enviar uma resposta, sem que precisasse provar que estava certo. Ele silenciou, orou e entregou, e Deus pelejou por ele. Esta história não está na Bíblia por acaso. Ela está lá para nos ensinar que quando enfrentamos ameaças que parecem maiores que nossas forças, quando somos atacados por palavras que parecem destruir nossa paz, temos uma escolha a fazer. Podemos responder no mesmo nível, entrando na arena das palavras e contra-ataques. Ou podemos escolher o caminho de Ezequias. Levar a situação ao Senhor e permitir que Ele peleje por nós. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva ou ingênua. O silêncio estratégico que estou apresentando não é silêncio em todas as situações. Há momentos para falar, há situações que exigem posicionamento, verdades que precisam ser defendidas. O próprio Jesus, que permaneceu em silêncio diante de Pilatos, não hesitou em confrontar os fariseus hipócritas ou em expulsar os cambistas do templo. A sabedoria está em discernir o tempo certo, a maneira certa e as batalhas certas. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. O Espírito Santo quer te dar essa sabedoria, esse discernimento, para saber quando o silêncio é a arma mais poderosa no arsenal espiritual e quando a palavra, falada com amor e verdade, é necessária. O que estou te convidando a considerar hoje é que talvez muitas das batalhas que você está travando com palavras deveriam ser travadas com joelhos dobrados. Muitas das discussões que estão consumindo sua energia emocional deveriam ser entregues nas mãos de Deus. Muitas das situações em que você sente que precisa se defender são exatamente aquelas em que Deus quer se levantar como seu defensor.
Se apenas você escolher confiar e silenciar. Quer transformar sua vida com esta palavra? Comente "Eu confio" e assista até o fim para um recado especial para você. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem desistiu, mas no silêncio de quem confia plenamente que Deus está no controle. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que o Espírito Santo quer falar diretamente ao seu coração sobre situações específicas em sua vida, onde você tem lutado com suas próprias forças, onde tem tentado vencer batalhas na arena das palavras, onde tem se desgastado emocionalmente tentando provar que está certo. O Senhor quer te mostrar um caminho melhor, um caminho de paz, mesmo em meio à tempestade, um caminho de vitória mesmo quando tudo parece perdido. Quando você escolhe não reagir na carne, mas responder no Espírito, você está alinhando-se com os princípios do reino de Deus. Você está declarando sua confiança na soberania divina. Você está reconhecendo que suas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nos ensina Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui está a verdade libertadora. Quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Talvez você esteja vivendo um momento de conflito intenso em seu casamento. Palavras duras têm sido trocadas, acusações têm ferido profundamente e você sente que precisa se defender, explicar-se, provar que não é o vilão da história. E seu impulso natural é continuar a discussão, apresentar seus argumentos, lutar para ser compreendido. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio, não um silêncio de indiferença ou ressentimento, mas um silêncio de entrega e oração? E se, em vez de tentar convencer seu cônjuge de que você está certo, você levasse a situação diante do Senhor, orando não apenas por mudanças no outro, mas por transformação em seu próprio coração? Ou talvez você esteja enfrentando uma situação no trabalho onde sua integridade está sendo questionada, onde rumores estão circulando, onde colegas estão minando sua posição. Seu instinto é se defender energicamente, confrontar os propagadores dos rumores, garantir que todos saibam sua versão da história. Mas e se você escolhesse o caminho do silêncio confiante? E se, em vez de entrar no jogo das intrigas de escritório, você continuasse a trabalhar com excelência e integridade, confiando que a verdade prevalecerá no tempo certo? E se, em vez de gastar energia emocional tentando mudar a percepção dos outros, você investisse esse tempo em oração, pedindo a Deus para defender sua causa e vindicar seu nome? Ou talvez você seja um líder, um pastor, alguém em posição de autoridade, e está enfrentando críticas, oposição, até mesmo ataques pessoais. O peso da responsabilidade faz com que você sinta que deve responder a cada acusação, esclarecer cada mal-entendido, justificar cada decisão. Mas e se Deus estivesse te chamando para um lugar de maior confiança? E se para algumas dessas situações, a resposta mais poderosa fosse simplesmente continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer com fidelidade e excelência, deixando que os resultados falem por si mesmos? E se em vez de gastar tempo e energia se defendendo, você escolhesse investir esse tempo em buscar mais da presença de Deus, fortalecendo sua visão e aprofundando sua dependência dele, mesmo quando tudo parecer perdido? Lembre-se, no reino de Deus,
O silêncio confiante, muitas vezes, precede os maiores milagres. Antes da ressurreição, houve o silêncio do túmulo. Antes da libertação do Egito, houve o silêncio de 400 anos. Antes do nascimento de João Batista, houve o silêncio de Zacarias. Deus frequentemente opera nos espaços de nosso silêncio confiante, preparando intervenções que vão além do que poderíamos pedir ou imaginar. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em silêncio, por trás de cada noite em que você escolhe orar, em vez de revidar, por trás de cada momento em que você decide confiar, em vez de tentar controlar. O Salmo 35, versículo 22, nos promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã pode ainda não ter chegado em sua situação, mas ela virá. O sol da justiça divina irá nascer, trazendo cura em suas asas, como promete Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevado. O caminho do silêncio, da oração e da entrega não é um caminho de derrota, é o caminho para a maior vitória. Não é um caminho de fraqueza, é o caminho da força sobrenatural. Não é um caminho de passividade, é o caminho da guerra espiritual no seu nível mais elevado. Antes de tudo, clique no like, se inscreva e comente 3 para descobrir o segredo que vai mudar sua forma de enfrentar batalhas. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando a maior injustiça da história humana, ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Ele poderia ter descido da cruz e provado instantaneamente que estava certo. Mas ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. E por meio desse silêncio, dessa entrega, veio a maior vitória de todos os tempos. A vitória sobre o pecado e a morte. Você também pode experimentar vitórias sobrenaturais quando escolhe o caminho do silêncio cheio de fé. Não silêncio de medo, mas um silêncio de confiança. Não silêncio de derrota, mas um silêncio de expectativa. Não um silêncio de resignação, mas um silêncio de rendição ao Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma história que ilustra o poder desse tipo de silêncio. William Carey, considerado o pai das missões modernas, enfrentou uma tragédia devastadora quando um incêndio destruiu seu depósito na Índia, consumindo manuscritos que representavam anos de trabalho traduzindo a Bíblia para línguas indianas. Quando recebeu a notícia, ele não explodiu em raiva, não amaldiçoou a Deus, não desistiu de sua missão, ele simplesmente disse: Deus tem um propósito nisto que ainda não podemos ver. Em vez de gastar energia, lamentando o que não podia ser mudado, ele silenciou seu coração perante o Senhor, orou por renovação de forças e entregou a situação nas mãos de Deus. E o resultado? Notícias sobre o incêndio se espalharam pela Inglaterra, gerando uma onda de simpatia e apoio financeiro que permitiu a construção de instalações melhores e a eventual conclusão das traduções em um tempo menor do que seria possível se o desastre não tivesse ocorrido. O que parecia uma derrota catastrófica tornou-se a plataforma para uma vitória maior, porque um homem de Deus escolheu o caminho do silêncio confiante, da oração persistente e da entrega completa. Esta pode ser a sua história também. A situação que parece destinada a te destruir pode ser exatamente aquela que Deus usará para mostrar sua glória em sua vida. Se você escolher confiar,
Se você escolher entregar, se você escolher o caminho do silêncio cheio de fé, não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Este não é apenas um bom conselho. É uma estratégia espiritual poderosa que abre as portas para a intervenção divina em sua vida. Quando você silencia, você cria espaço para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um som de um sussurro suave. Muitas vezes, estamos tão ocupados defendendo nossa posição, explicando nossa versão, reagindo às circunstâncias, que perdemos a oportunidade de ouvir o sussurro divino que traria direção e conforto para nossa situação. Quando você ora, você transfere o peso da batalha dos seus ombros para os ombros daquele que pode carregar qualquer fardo. Jesus nos convida, em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas das nossas batalhas verbais, muitas das nossas tentativas de autodefesa, vêm de um lugar de exaustão emocional e espiritual. Estamos tentando carregar pesos que nunca fomos destinados a carregar sozinhos. Quando você entrega, você demonstra uma confiança suprema na soberania de Deus. Você está declarando com sua atitude: eu creio que tu és justo, que tu vês todas as coisas, que tu tens poder para mudar qualquer situação e que tu farás todas as coisas contribuírem para o meu bem e para a tua glória. O inimigo espera a sua reação. Ele provoca, instiga, cria situações que naturalmente levariam qualquer pessoa a explodir. Mas quando você se cala e dobra os joelhos, você o desarma completamente, porque ele não tem defesa contra o silêncio cheio de fé. Não reaja com a alma, responda com o espírito. A alma é o lugar das nossas emoções, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Quando reagimos a partir da alma, estamos operando no campo natural. Mas quando respondemos a partir do espírito, estamos operando no campo sobrenatural, onde a intervenção divina não apenas é possível, é inevitável. Uma história que me marcou profundamente foi a de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que, junto com sua família, escondeu judeus durante o Holocausto. Eventualmente, eles foram descobertos e enviados para campos de concentração, onde sua irmã e seu pai morreram. Anos após o fim da guerra, em uma igreja onde Corrie estava falando sobre o perdão, ela encontrou face a face um dos guardas mais cruéis do campo onde esteve preso. O homem aproximou-se dela, dizendo que havia se tornado cristão e pedindo seu perdão pelos horrores que havia infligido. Naquele momento, todos os traumas voltaram à mente de Corrie. Sua carne gritava por justiça, por confrontação, por acusação. Ela tinha todo o direito de confrontá-lo, de lembrar-lhe o sofrimento que havia causado, de recusar-se a perdoar. Mas, em vez disso, ela silenciou as vozes da amargura, orou por um amor que sabia que não poderia vir dela mesma e entregou a situação nas mãos de Deus. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma onda de amor invadiu seu coração, permitindo que ela estendesse a mão e oferecesse o perdão que parecia impossível segundos antes. Aquele momento não apenas trouxe cura para o ex-guarda, mas também completou o processo de cura no coração da própria Corrie. Ela percebeu que quando escolhemos o caminho do silêncio confiante,
e da entrega, Deus não apenas peleja nossas batalhas externas, Ele também vence as batalhas que travamos em nosso interior. Esta é a verdade revolucionária que quero plantar em seu coração hoje. As maiores vitórias não são aquelas que todos veem, as conquistas externas, os momentos de vindicação pública. As maiores vitórias são aquelas que acontecem no interior, quando escolhemos o caminho do amor em vez do caminho da amargura, quando optamos pela confiança em vez do controle, quando decidimos silenciar nosso ego para que a voz de Deus possa ser ouvida. Pode estar pensando, por isso parece impossível, você não conhece minha situação, você não sabe o que fizeram comigo, o que disseram sobre mim, como me traíram, como me feriram. E você está certo, eu não sei, mas sei que há um Deus que sabe, que vê, que compreende e que promete estar com você em meio ao fogo da provação. Como diz Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não está pedindo que você silencie porque sua dor não importa ou porque a injustiça não é real. Ele está pedindo que você silencie porque Ele tem um plano maior, uma estratégia mais eficaz, uma solução mais completa do que qualquer coisa que você poderia alcançar com suas próprias palavras ou ações. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Note bem, Jesus não promete uma vida sem aflições, sem injustiças, sem acusações falsas. Ele promete algo muito mais precioso, a vitória que já foi conquistada por Ele e que se torna nossa quando escolhemos o caminho da confiança, da fé, da rendição. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma injustiça, uma acusação, uma palavra atravessada, uma atitude que fere, a vontade de se defender sobe como fogo. O impulso é reagir, se justificar, levantar a voz, provar que está certo, mas o Espírito Santo te diz hoje: não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. No mundo espiritual, nem toda batalha se vence com palavras. Muitas se vencem com postura, com fé, com domínio próprio. O inimigo sabe exatamente como acionar seus gatilhos emocionais. Ele cria situações para te tirar do foco, para roubar sua paz, para te fazer reagir na carne, porque sabe que, quando você perde o controle, você perde a autoridade, mas quando você responde com silêncio e oração, o inferno se cala e o céu se move. Jesus nos deu esse exemplo. Diante das acusações, ele não abriu a boca. Diante da provocação, ele não desceu ao nível da carne. Ele sabia que o Pai lutaria por ele. E essa também é a sua realidade, homem e mulher de fé. Você não precisa se defender quando está protegido pelo céu. A palavra diz em Êxodo 14, verso 14: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse silêncio não é omissão, é estratégia, é confiança, é maturidade espiritual. É um grito silencioso que diz: Deus é meu advogado. O inferno espera sua reação, mas quando você se cala e dobra os joelhos, você desarma o inimigo completamente. Talvez você esteja em uma guerra dentro de casa, no ministério, no trabalho, até mesmo no seu interior. E você tem sentido vontade de explodir, de responder, de se justificar. Mas hoje, o Senhor te diz: não reaja com a alma, responda com o espírito. A batalha não é contra carne e sangue, e quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Não se irrite. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não discuta.
A discussão não gera luz, gera mais trevas. Faça aquilo que ativa os céus. Vá para o secreto, ore, abençoe quem te fere, interceda por quem te acusa. Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual, no nível mais alto. Porque quando você age com o Espírito, os anjos se movem. Quando você cala com fé, Deus fala por você. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que há uma palavra específica para você hoje. Uma palavra que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os conflitos, como você lida com as injustiças, como você responde às provocações. Existe uma força espiritual no silêncio. Não no silêncio do medo, mas no silêncio da fé. Não no silêncio da covardia, mas no silêncio da coragem. Não no silêncio da derrota, mas no silêncio da vitória. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por causa de uma conspiração contra ele. O texto não nos diz que ele tentou argumentar com a rei, que ele tentou expor a conspiração, que ele tentou provar sua inocência. O texto simplesmente nos diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele silenciou diante da injustiça, continuou em sua postura de fidelidade a Deus e entregou seu destino nas mãos do Senhor. E o resultado? Os leões tiveram suas bocas fechadas, e Daniel saiu ileso da cova, enquanto seus acusadores enfrentaram o destino que haviam planejado para ele. Esta não é uma história isolada nas Escrituras. É um padrão divino. Quando os servos de Deus escolhem o caminho do silêncio confiante, em vez do caminho da autodefesa, Deus intervém de maneiras sobrenaturais. Pense em Esther, que em vez de denunciar publicamente a conspiração de Amã, silenciou, jejuou, orou e esperou o momento certo que Deus lhe mostraria para agir. E sua paciência estratégica salvou uma nação inteira. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado por uma mulher, esquecido na prisão, apesar de sua inocência. Em nenhum momento o vemos tentando articular sua fuga, enviar mensagens à sua família, protestar sua inocência. Ele silencia, serve com excelência onde está colocado e confia que Deus tem um propósito maior. E, de fato, tinha um propósito que salvaria não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua situação, lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Como declara Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. O que parece derrota agora pode ser apenas o prelúdio para uma vitória maior do que você jamais imaginou. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em secreto, de cada noite em que você escolhe perdoar em vez de revidar, de cada situação em que você decide confiar em vez de controlar. Deus não desperdiça nenhuma dor de seus filhos, nenhuma injustiça que eles sofrem, nenhuma acusação que enfrentam. Ele redime tudo, transforma tudo, usa tudo para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja pensando, mas e quando devo falar? Certamente há momentos em que o silêncio não é a resposta certa. E você está absolutamente correto. O silêncio que estou propondo não é um silêncio absoluto em todas as situações. É um silêncio estratégico, guiado pelo Espírito Santo. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. Há ocasiões em que devemos erguer nossa voz
em defesa dos oprimidos. Como nos ensina Provérbios 31, verso 8, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Há momentos em que devemos confrontar o pecado com amor, como Jesus nos ensina em Mateus 18, versos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não os ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Há situações em que devemos apresentar a verdade com clareza e firmeza, como Paulo fez em diversas ocasiões. A questão crucial é o discernimento. E esse discernimento vem da intimidade com Deus, da sensibilidade ao Espírito Santo, do conhecimento profundo da palavra. Quando você está sintonizado com o coração de Deus, você saberá quando silenciar e quando falar. Você saberá quando a batalha é sua para lutar e quando deve simplesmente sair do caminho e permitir que Deus peleje. E quando for tempo de falar, a maneira como falamos faz toda a diferença. Efésios 4, versículo 15, nos instrui a falar a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Provérbios 15, verso 1, nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nossa fala deve ser sempre agradável, temperada com sal, como ensina Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mesmo nos momentos em que somos chamados a nos exprimir, a defender uma verdade, a esclarecer um mal-entendido, podemos fazer isso de uma maneira que reflete o caráter de Cristo, com gentileza, respeito, autocontrole e amor genuíno, mesmo por aqueles que nos opõem. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva que tolera todo tipo de abuso ou que se omite diante da injustiça. O que estou propondo é uma espiritualidade madura, que sabe discernir as batalhas, que entende que nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece defesa, nem toda palavra atravessada merece uma palavra ainda mais dura em retorno. O silêncio que estou propondo é o silêncio de quem conhece seu valor em Cristo e, portanto, não precisa provar seu valor através de argumentos. É o silêncio de quem conhece a verdade e, portanto, não se desespera quando a mentira parece prevalecer temporariamente. É o silêncio de quem conhece o poder de Deus e, portanto, não teme o que o homem possa fazer. É o silêncio de Jesus diante de Pilatos. É o silêncio de Davi quando Simei o amaldiçoava. É o silêncio de Paulo e Silas, que em vez de reclamar da injustiça de estarem na prisão, cantavam louvores a Deus no meio da noite. É o silêncio dos mártires ao longo da história da Igreja, que em vez de amaldiçoar seus perseguidores, oravam por eles, seguindo o exemplo de Estevão, que em seus últimos momentos clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, verso 60. Este é o tipo de silêncio que muda histórias, que quebra ciclos de ódio, que abre portas para o sobrenatural, que torna possível a reconciliação onde antes só havia espaço para mais conflito. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem se rendeu à derrota, mas no silêncio de quem se rendeu a Deus. Ketbai. Este é o convite que o Espírito Santo faz a você hoje. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Silencie seu ego, que clama por vingança. Silencie sua alma, que deseja provar justificação imediata.
Silencie suas emoções, que oscilam como ondas. Silencie seus pensamentos, que elaboram defesas e contra-ataques. Silencie o barulho do mundo, que te diz para lutar, para revidar, para provar que está certo. Ore como nunca antes. Não apenas por alívio, não apenas por vindicação, não apenas por mudança nas circunstâncias, mas por transformação em seu próprio coração. Ore por aqueles que te ferem, como Jesus nos ensinou. Ore pelo reino de Deus em meio ao conflito. Ore pela sabedoria para discernir a vontade divina. Ore pela capacidade de Deus para ver a situação através dos olhos de Deus. Entendido sua reputação nas mãos do Senhor, entregue seu direito de ter a última palavra. Entregue seu desejo de controlar os resultados. Entregue seus medos sobre o que os outros pensaram. Entregue sua necessidade de aprovação humana. Entregue sua causa àquele que julga com justiça perfeita. Este é o caminho para a paz que excede todo o entendimento, para a vitória que transcende as circunstâncias, para a liberdade que rompe todas as cadeias. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma injustiça, uma acusação, uma palavra atravessada, uma atitude que fere. A vontade de se defender sobe como fogo. O impulso é reagir, se justificar, levantar a voz, provar que está certo. Mas o Espírito Santo te diz hoje: não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Espírito que capacitou Jesus a silenciar diante de suas acusações habita em você. O mesmo poder que permitiu que os heróis da fé enfrentassem perseguições sem revidar está à sua disposição. A mesma graça que tem sustentado a Igreja ao longo dos séculos, em meio a tribulações, está derramada em seu coração. Você pode escolher o caminho do silêncio confiante, da oração persistente e da entrega completa, não por sua própria força, mas pela força daquele que vive em você. Como diz Filipenses 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você fizer essa escolha, quando decidir silenciar em vez de revidar, orar em vez de reclamar, entregar em vez de controlar, algo sobrenatural acontecerá. O Senhor pelejará por você. O céu se moverá em seu favor. Anjos serão designados para sua causa. Caminhos serão abertos onde antes só havia muros. Corações serão transformados onde antes só havia dureza. Luz brilhará onde antes só havia trevas. Porque quando você responde com o Espírito, não com a alma, você aciona os recursos do reino de Deus. Quando você escolhe o caminho da confiança, não da reação, você ativa princípios espirituais que operam acima das leis naturais. Quando você opta pelo silêncio cheio de fé, não pela defesa cheia de ansiedade, você abre espaço para que Deus demonstre seu poder de maneiras que vão além do que você poderia pedir ou imaginar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, verso 14. Esta não é apenas uma promessa para os israelitas no Mar Vermelho. É uma promessa para você hoje, no seu próprio Mar Vermelho, no seu próprio momento de aparente impossibilidade, no seu próprio confronto com forças que parecem grandes demais para enfrentar. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões, que apagou a força do fogo, que ressuscitou os mortos, é o Deus que está com você agora. E Ele é perfeitamente capaz de transformar seu vale de lágrimas em uma porta de esperança, como promete em Oséias 2, verso 15. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em secreto. Há um significado mais profundo em cada injustiça que você sofre em silêncio. Há uma preparação divina em cada momento em que você escolhe confiar
em vez de controlar. Não há desperdício no reino de Deus. Ele redime tudo, utiliza tudo, transforma tudo para o bem daqueles que o amam. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte neste momento. Você pode estar enfrentando ventos contrários que parecem querer destruir tudo o que você construiu. Você pode estar vivendo a noite escura da alma, onde as acusações são muitas e as consolações parecem poucas. Mas não desista. Não abandone sua posição de fé. Não ceda à tentação de lutar com suas próprias forças. Silencie, ore, entregue e então observe o que Deus fará. Porque após a noite mais escura, vem a manhã. Após a tempestade mais violenta, vem a calmaria. Após o inverno mais rigoroso, vem a primavera. As muralhas que parecem intransponíveis, hoje cairão amanhã. E as cicatrizes que agora doem se transformarão em histórias de redenção que glorificarão a Deus e inspirarão outros a confiarem nele. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. E então, prepare-se para testemunhar o poder de Deus se manifestando em sua vida de maneiras que vão além do que você jamais imaginou. Porque aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas, incluindo as injustiças, as acusações falsas, as palavras que ferem, as situações que parecem sem solução. Deus não permite que nada seja desperdiçado na vida de seus filhos. Ele usa tudo para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para a nossa preparação para uma glória eterna que supera em muito qualquer sofrimento temporário, como nos diz 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. O silêncio que você escolhe hoje, a oração que você oferece em secreto, a entrega que você faz no altar da fé, tudo isso está produzindo um peso eterno de glória. As batalhas que você enfrenta não são apenas sobre o presente, elas têm implicações eternas. E quando você escolhe responder com o Espírito, não com a alma, você está alinhando-se com os propósitos eternos de Deus, não apenas com os resultados temporários. Essa é a sabedoria que o mundo não compreende. O mundo diz: defenda-se a qualquer custo, não deixe ninguém pisar em você, exija seus direitos, faça-se ouvir. Mas o reino de Deus opera sob princípios completamente diferentes. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Ele ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Ele nos mostrou: quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Marcos 10, versículo 44. O caminho de Jesus é o caminho da cruz, o caminho da entrega, o caminho do sacrifício. E, paradoxalmente, é também o caminho da vitória, o caminho da ressurreição, o caminho da glória. Porque no reino de Deus, a morte precede a vida, a rendição precede a conquista e o silêncio frequentemente precede a manifestação mais poderosa da voz de Deus. Não existe maneira neste mundo de seguir verdadeiramente a Cristo sem, em algum momento, enfrentar o convite ao silêncio, quando nossa natureza grita por expressão, o convite à oração, quando nossas emoções pedem por ação, o convite à entrega, quando nosso ego demanda controle. Este é o teste de nossa fé. Confiaremos realmente que Deus é quem Ele diz ser, que Ele vê quando ninguém mais vê, que ouve quando ninguém mais ouve, que age quando ninguém mais age, que defende quando ninguém mais defende?
Quando Jesus estava na cruz, a multidão zombava. Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Mateus 27, verso 42. A pressão era enorme para que Jesus provasse quem ele era, para que respondesse à provocação, para que demonstrasse seu poder. Mas Jesus silenciou, não porque não pudesse descer da cruz. Ele poderia ter chamado legiões de anjos com uma única palavra. Não porque não tivesse resposta para as acusações. Ele era a própria verdade. Mas porque ele sabia que havia um propósito maior sendo cumprido, uma vitória maior sendo conquistada, uma redenção mais profunda sendo realizada. E o mesmo é verdade em sua vida. Quando você escolhe o silêncio estratégico em vez da resposta imediata, quando você escolhe a oração persistente em vez da reação precipitada, quando você escolhe a entrega confiante em vez do controle ansioso, você está alinhando-se com os propósitos redentores de Deus, que vão muito além da situação imediata. Você está declarando com sua vida, não apenas com suas palavras: eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Ele vê o que está acontecendo. Eu creio que Ele tem um plano maior. Eu creio que Ele redimirá esta situação para a sua glória e para o meu bem. Este é o testemunho mais poderoso que um cristão pode dar ao mundo. Não a ausência de problemas, mas a presença de paz em meio aos problemas. Não a ausência de injustiças, mas a presença de confiança em meio às injustiças. Não a ausência de dor, mas a presença de fé em meio à dor. Quando você silencia, ora e entrega, você está demonstrando ao mundo uma realidade espiritual que transcende a realidade natural. Você está mostrando que sua confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que controla todas as circunstâncias. Você está testemunhando que sua segurança não vem da aprovação humana, mas da aprovação divina. Você está declarando que sua paz não depende da ausência de conflitos externos, mas da presença de Cristo internamente. O mundo não tem resposta para esse tipo de fé. O inimigo não tem estratégia contra esse tipo de confiança. As circunstâncias não têm poder sobre esse tipo de paz, porque quando você escolhe silenciar, orar e entregar, você está operando em uma dimensão onde a realidade espiritual prevalece sobre a realidade natural, onde a eternidade pesa mais que o temporal, onde o invisível é mais real que o visível. Isso não significa que o caminho será fácil. O silêncio pode ser doloroso quando tudo dentro de você quer gritar. A oração pode parecer inadequada quando tudo ao seu redor pede por ação imediata. A entrega pode parecer arriscada quando tudo em sua experiência diz que você precisa manter o controle. Mas é exatamente nesses momentos, quando o caminho de Cristo parece loucura aos olhos do mundo, que nossa fé é mais purificada, nossa confiança mais fortalecida, nossa semelhança com Cristo mais aprofundada. Como nos diz 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações que você enfrenta hoje, as injustiças que sofre, as acusações que enfrenta, tudo isso está confirmando o valor da sua fé. E quando você responde com silêncio cheio de fé, com oração persistente, com entrega confiante, você está permitindo que o fogo da provação purifique sua fé em vez de consumi-la. Não há desperdício no reino de Deus. Não há sofrimento sem propósito para aqueles que amam a Deus. Não há lágrima que Ele não redima. Não há dor que Ele não transforme. Não há injustiça que Ele não use para um bem maior. Há um propósito por trás
de cada lágrima que você derrama em secreto. Há um significado mais profundo em cada injustiça que você sofre em silêncio. Há uma preparação divina em cada momento em que você escolhe confiar em vez de controlar. O próprio Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus 12, verso 2. Ele viu além do sofrimento presente para a glória futura. Ele enxergou além da cruz para a ressurreição. Ele olhou além da rejeição humana para a exaltação divina. E você também pode fazer isso. Você pode olhar além da situação atual, por mais dolorosa que seja, e enxergar o propósito eterno sendo cumprido. Você pode ver além da injustiça presente e contemplar a justiça divina que prevalecerá. Você pode enxergar além das acusações temporárias e agarrar-se à verdade eterna que te define, porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18. A batalha que você enfrenta hoje é apenas um capítulo em uma história de redenção muito maior. E quando você escolhe confiar, em vez de controlar, silenciar em vez de revidar, orar em vez de desesperar, você está cooperando com o autor dessa história, permitindo que ele escreva um final muito mais glorioso do que qualquer coisa que você poderia escrever por si mesmo. Não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Este não é apenas um bom conselho para momentos difíceis. É uma estratégia espiritual poderosa que abre as portas para a intervenção divina em sua vida. Quando você silencia, você cria espaço para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um som de um sussurro suave. Muitas vezes, estamos tão ocupados defendendo nossa posição, explicando nossa versão, reagindo às circunstâncias, que perdemos a oportunidade de ouvir o sussurro divino, que traria direção e conforto para a nossa situação. Quando você ora, você transfere o peso da batalha dos seus ombros para os ombros daquele que pode carregar qualquer fardo. Jesus nos convida em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas das nossas batalhas verbais, muitas das nossas tentativas de autodefesa, vêm de um lugar de exaustão emocional e espiritual. Estamos tentando carregar pesos que nunca fomos destinados a carregar sozinhos. Quando você entrega, você demonstra uma confiança suprema na soberania de Deus. Você está declarando com sua atitude: eu creio que tu és justo, que tu vês todas as coisas, que tu tens poder para mudar qualquer situação e que tu farás todas as coisas contribuírem para o meu bem e para a tua glória. O inimigo espera a sua reação. Ele provoca, instiga, cria situações que naturalmente levariam qualquer pessoa a explodir. Quando você se cala e dobra os joelhos, você o desarmará completamente, porque ele não tem defesa contra o silêncio cheio de fé e a oração persistente. Talvez você esteja pensando: isso é fácil de dizer, mas difícil de praticar. Como posso silenciar quando a injustiça é tão gritante? Como posso orar quando a dor é tão intensa? Como posso entregar quando o controle parece ser a única forma de sobreviver? São perguntas válidas, e a resposta não está em negar a dificuldade, mas em reconhecer a fonte da nossa capacidade. Não é em nossa própria força que conseguimos silenciar, orar e entregar.
É na força que vem do alto. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, verso 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta não é uma declaração de autossuficiência, mas de profunda dependência de Cristo. É o reconhecimento de que sem Ele não podemos fazer nada. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas com ele, até mesmo as respostas mais contrárias à nossa natureza tornam-se possíveis. Quando somos feridos, nossa carne quer revidar imediatamente. Mas o Espírito nos capacita a escolher o perdão em vez da vingança. Quando somos acusados injustamente, nosso ego quer se defender veementemente. Mas o Espírito nos capacita a confiar nossa reputação nas mãos de Deus. Quando somos traídos, nosso coração quer se fechar em proteção. Mas o Espírito nos capacita a continuar amando, mesmo quando dói. Esta é a obra sobrenatural da graça em nossa vida. Não é natural silenciar quando somos provocados. Não é natural orar por aqueles que nos ferem. Não é natural entregar o controle quando tudo está desmoronando. É sobrenatural, é divino, é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. E é por isso que quando escolhemos esse caminho, o impacto vai muito além da situação imediata. Quando respondemos com o Espírito, não com a alma, estamos permitindo que o caráter de Cristo seja manifestado em nossa vida de maneiras que nenhum sermão, nenhum livro, nenhum argumento teológico poderia expressar com a mesma clareza. Somos chamados a ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, versículo 2. E algumas das páginas mais eloquentes dessas cartas são escritas não quando tudo está bem, mas quando enfrentamos injustiças e escolhemos confiar. Quando somos feridos e escolhemos perdoar. Quando somos provocados e escolhemos silenciar. O mundo está observando, não apenas para ver se temos respostas para todas as perguntas, mas para ver se temos paz em meio às perguntas sem resposta. Não apenas para ver se somos vingados em cada situação, mas para ver se confiamos em um Deus justo, mesmo quando a justiça parece distante. Não apenas para ver se evitamos o sofrimento, mas para ver como respondemos quando o sofrimento inevitavelmente chega e quando escolhemos responder com silêncio cheio de fé, com oração persistente, com entrega confiante, estamos oferecendo ao mundo um testemunho mais poderoso do que 1000 palavras poderiam expressar. Jesus disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, versículo 35. E muitas vezes, o amor mais autêntico, mais desafiador, mais contra a cultura, é aquele que escolhe silenciar em vez de acusar, orar em vez de condenar, entregar em vez de controlar. É o amor que Jesus demonstrou na cruz quando orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. É o amor que Estevão demonstrou enquanto era apedrejado, quando clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, verso 60. É o amor que tem caracterizado os verdadeiros de Cristo ao longo dos séculos, confundindo o mundo e glorificando a Deus. Este é o chamado que está diante de você hoje. Amar como Cristo amou, responder como Cristo respondeu, confiar como Cristo confiou. Não em sua própria força, mas na força que vem do alto. Não porque é fácil, mas porque é transformador. Não porque garante resultados imediatos, mas porque está alinhado com os propósitos eternos de Deus. Não há garantia de que, se você silenciar, orar e entregar, sua situação mudará instantaneamente. Não há promessa de que a injustiça será imediatamente corrigida, que a acusação
será publicamente desmentida, que a dor será completamente removida. Mas há a certeza de que quando você escolhe esse caminho, você está se colocando em posição para experimentar a intervenção divina da maneira e no tempo que Deus determinar. Você está declarando sua confiança na soberania de Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer essas verdades. E nesse processo, algo ainda mais importante acontece. Você é transformado. Seu caráter é moldado à semelhança de Cristo. Sua fé é purificada como ouro no fogo. Sua dependência de Deus é aprofundada de maneiras que só são possíveis quando enfrentamos situações além da nossa capacidade humana. Como nos diz Tiago 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. E a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, em nada faltando. As provações que você enfrenta não são acidentes, não são punições divinas, não são sinais de abandono. Elas são oportunidades para crescimento, para transformação, para maturidade espiritual. E quando você responde a essas provações, não com reações carnais, mas com respostas espirituais, silenciando, orando, entregando, você está permitindo que o processo de transformação ocorra de maneira mais profunda e completa. Talvez você esteja enfrentando, neste momento, a maior injustiça de sua vida. Talvez palavras tenham sido ditas que dilaceraram seu coração. Talvez acusações tenham manchado sua reputação. Talvez traições tenham abalado sua confiança. E tudo dentro de você clama por justiça imediata, por vindicação pública, por resolução instantânea. Mas o Espírito Santo te convida a um caminho diferente. Não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Não porque seus sentimentos não são válidos, não porque a injustiça não é real, não porque a dor não importa, mas porque há um Deus que vê, que sabe, que promete estar com você em meio ao fogo da provação. Como diz Isaías 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não está pedindo que você silencie porque sua dor não importa ou porque a injustiça não é real. Ele está pedindo que você silencie porque Ele tem um plano maior, uma estratégia mais eficaz, uma solução mais completa do que qualquer coisa que você poderia alcançar com suas próprias palavras ou ações. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Note bem, Jesus não promete uma vida sem aflições, sem injustiças, sem acusações falsas. Ele promete algo muito mais precioso, a vitória que já foi conquistada por Ele e que se torna nossa quando escolhemos o caminho da confiança, da fé, da rendição. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma injustiça, uma acusação, uma palavra atravessada, uma atitude que fere. A vontade de se defender sobe como fogo. O impulso é reagir, se justificar, levantar a voz, provar que está certo. Mas o Espírito Santo te diz hoje: não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. No mundo espiritual, nem toda batalha se vence com palavras. Muitas se vencem com postura, com fé, com domínio próprio. O inimigo sabe exatamente como acionar seus gatilhos emocionais. Ele cria situações para te tirar do foco, para roubar sua paz, para te fazer reagir na carne, porque sabe que quando você perde o controle, você perde a autoridade. Mas quando você responde com silêncio e oração, o inferno se cala e o céu se move. Jesus nos deu esse exemplo.
Diante das acusações, ele não abriu a boca. Diante da provocação, ele não desceu ao nível da carne. Ele sabia que o Pai lutaria por ele. E essa também é a sua realidade, homem e mulher de fé. Você não precisa se defender quando está protegido pelo céu. A palavra diz em Êxodo 14, verso 14: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse silêncio não é omissão, é estratégia, é confiança, é maturidade espiritual. É um grito silencioso que diz: Deus é meu advogado. O inferno espera sua reação, mas quando você se cala e dobra os joelhos, você desarma o inimigo completamente. Talvez você esteja em uma guerra dentro de casa, no ministério, no trabalho, até mesmo no seu interior, e você tem sentido vontade de explodir, de responder, de se justificar. Mas hoje o Senhor te diz: não reaja com a alma, responda com o espírito. A batalha não é contra carne e sangue. E quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Não se irrite. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não discuta. A discussão não gera luz, gera mais trevas. Faça aquilo que ativa os céus. Vá para o secreto, ore, abençoe quem te fere, interceda por quem te acusa. Isso não é fraqueza, isso é guerra espiritual no nível mais alto, porque quando você age com o Espírito, os anjos se movem. Quando você cala com fé, Deus fala por você. E quando Deus fala, ninguém pode silenciar. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus defende, ninguém pode acusar. Quando Deus restaura, ninguém pode destruir. O salmista declara com confiança: O Senhor completará o que me diz respeito. Salmo 138, verso 8. Esta é a certeza que pode te sustentar nos momentos mais difíceis. Deus não abandona a obra de suas mãos. Ele não deixa incompleta a história de redenção que começou em sua vida. Ele é fiel para completar o bom trabalho que iniciou em você. Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quando você escolhe silenciar, orar e entregar, você está se alinhando com esse propósito divino. Você está declarando que sua confiança não está em sua própria capacidade de se defender, mas na fidelidade de Deus para vindicar seus filhos. Você está reconhecendo que sua paz não depende da resolução imediata da situação, mas da presença constante daquele que prometeu nunca te deixar, nem te desamparar. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem se rendeu à derrota, mas no silêncio de quem se rendeu a Deus. Este é o silêncio que muda histórias, que quebra ciclos de ódio, que abre portas para o sobrenatural, que torna possível a reconciliação onde antes só havia espaço para mais conflito. É o silêncio de Jesus diante de Pilatos. É o silêncio de Davi quando Simei o amaldiçoava. É o silêncio de Paulo e Silas, que em vez de reclamar da injustiça de estarem na prisão, cantavam louvores a Deus no meio da noite. É o silêncio dos mártires ao longo da história da igreja, que em vez de amaldiçoar seus perseguidores, oravam por eles, seguindo o exemplo de Estevão, que em seus últimos momentos clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, verso 60. Este é o tipo de silêncio que o Espírito Santo te convida a praticar hoje. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da fé. Não o silêncio da derrota,
mas o silêncio da expectativa. Não o silêncio da resignação, mas o silêncio da confiança absoluta no Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. E então observe o que Deus fará. Porque aos que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O tempo de Deus raramente é o nosso tempo. Seus caminhos, frequentemente, não são os nossos caminhos. Mas podemos ter absoluta certeza de que Ele é fiel às suas promessas, que Ele vê quando ninguém mais vê, que ouve quando ninguém mais ouve e que age quando ninguém mais age. Quando você escolhe silenciar em vez de defender-se, você está declarando sua confiança em um Deus que defende os indefesos. Quando você escolhe orar, em vez de revidar, você está acionando recursos celestiais que nenhuma estratégia humana poderia mobilizar. Quando você escolhe entregar, em vez de controlar, você está reconhecendo a soberania de um Deus que tem o universo inteiro em suas mãos e que certamente não deixará cair a sua situação específica. Não há desperdício no reino de Deus. Não há sofrimento sem propósito para aqueles que amam a Deus. Não há lágrima que Ele não redima. Não há dor que Ele não transforme. Não há injustiça que Ele não use para um bem maior. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em secreto. Há um significado mais profundo em cada injustiça que você sofre em silêncio. Há uma preparação divina em cada momento em que você escolhe confiar em vez de controlar. O próprio Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele viu além do sofrimento presente para a glória futura. Ele enxergou além da cruz para a ressurreição. Ele olhou além da rejeição humana para a exaltação divina. E você também pode fazer isso. Você pode olhar além da situação atual, por mais dolorosa que seja, e enxergar o propósito eterno sendo cumprido. Você pode ver além da injustiça presente e contemplar a justiça divina que prevalecerá. Você pode enxergar além das acusações temporárias e agarrar-se à verdade eterna que te define, porque no final, não é a opinião dos outros que determina quem você é. Não são as circunstâncias que definem seu valor, não são as acusações que estabelecem sua identidade. É quem Deus diz que você é: amado, escolhido, perdoado, redimido, adotado como filho, herdeiro das promessas, mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando você vive a partir dessa identidade profunda, você consegue enfrentar as tempestades da vida, não com desespero, mas com confiança, não com reações carnais, mas com respostas espirituais. Não com palavras precipitadas, mas com silêncio estratégico. Não com ansiedade frenética, mas com oração persistente. Não com controle obsessivo, mas com entrega confiante. É assim que as batalhas mais importantes são vencidas, não com espada e escudo, mas com fé e confiança. Não com argumentos eloquentes, mas com uma vida que reflete o caráter de Cristo. Não com defesa veemente, mas com entrega absoluta àquele que julga com justiça perfeita. O convite do Espírito Santo para você hoje é claro. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. E então, prepare-se para testemunhar o poder de Deus se manifestando em sua vida de maneiras que vão além do que você jamais imaginou. Porque com Deus,
todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Mas Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as possibilidades, incluindo a paz em meio à tempestade, a força em meio à fraqueza, a vitória em meio à aparente derrota, a restauração em meio às ruínas, a ressurreição em meio à morte. Esta é a promessa para você hoje. Não que você não enfrentará batalhas, mas que você nunca enfrentará nenhuma batalha sozinho. Não que você não experimentará injustiças, mas que a justiça divina terá a última palavra em sua história. Não que você não sentirá dor, mas que sua dor será redimida para um propósito maior do que você poderia imaginar. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, que abriu o Mar Vermelho para os israelitas, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou Lázaro dos mortos, que transformou a cruz, o símbolo máximo de derrota e vergonha, no símbolo eterno de vitória e redenção. Este mesmo Deus está trabalhando em sua vida. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando as circunstâncias parecem estar piorando em vez de melhorar. E quando você escolhe silenciar, orar e entregar, você está criando o espaço para que Ele opere como só Ele pode operar, com poder sobrenatural, com sabedoria perfeita, com amor inesgotável. Este é o convite para você hoje. Não reaja com a alma, responda com o espírito. Não tente vencer na força humana. Permita que o poder divino flua através de sua rendição. Não busque controlar os resultados. Confie no Deus que controla todas as coisas. Silencie, ore e entregue. E então, observe o que Deus fará. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esperança para a sua situação, a redenção para a sua dor, o propósito para a sua aprovação, a glória após a cruz, a ressurreição após a morte, amanhã após a noite mais escura. Não desista, não abandone sua posição de fé, não ceda à tentação de lutar com suas próprias forças. Silencie, ore, entregue e então prepare-se para testemunhar a fidelidade de um Deus que nunca chega atrasado, que nunca esquece suas promessas, que nunca abandona seus filhos, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, verso 14. Esta não é apenas uma promessa para os israelitas no Mar Vermelho. É uma promessa para você hoje, no seu próprio Mar Vermelho, no seu próprio momento de aparente impossibilidade, no seu próprio confronto com forças que parecem grandes demais para enfrentar. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões, que apagou a força do fogo, que ressuscitou os mortos, é o Deus que está com você agora. E Ele é perfeitamente capaz de transformar seu vale de lágrimas em uma porta de esperança, como promete em Oséias 2, verso 15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Há um propósito por trás de cada canga que você derrama em secreto. Há um significado mais profundo em cada injustiça que você sofre em silêncio. Há uma preparação divina em cada momento em que você escolhe confiar em vez de controlar. Não há desperdício no reino de Deus. Ele redime tudo, utiliza tudo, transforma tudo para o bem daqueles que o amam. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte neste momento. Você pode estar enfrentando ventos contrários
que parecem querer destruir tudo o que você construiu. Você pode estar vivendo a noite escura da alma, onde as acusações são muitas e as consolações parecem poucas. Mas não desista. Não abandone sua posição de fé. Não ceda à tentação de lutar com suas próprias forças. Silencie, ore, entregue e então observe o que Deus fará. Porque após a noite mais escura, vem a manhã. Após a tempestade mais violenta, vem a calmaria. Após o inverno mais rigoroso, vem a primavera. As muralhas que parecem intransponíveis hoje cairão amanhã, e as cicatrizes que agora doem se transformarão em histórias de redenção que glorificarão a Deus e inspirarão outros a confiarem nele. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. E então prepare-se para testemunhar o poder de Deus se manifestando em sua vida de maneiras que vão além do que você jamais imaginou. Quando ouvir, pela primeira vez, a mensagem, não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Inspirada nas palavras de Billy Graham, algo profundo mexeu com meu coração. Vivemos em um Brasil onde a paixão pulsa em nossas veias. Somos um povo que ama expressar sentimentos, defender nossas ideias e lutar pelo que acreditamos. Mas, ao mesmo tempo, essa paixão pode nos levar a reagir impulsivamente, a entrar em discussões que drenam nossa energia e a nos irritarmos com injustiças que parecem gritar mais alto que nossa fé. Essa mensagem, porém, é como um convite divino para subirmos a um nível mais alto, onde as batalhas não são vencidas com palavras acaloradas, mas com a força silenciosa da confiança em Deus. O que mais me tocou foi a ideia de que o silêncio não é fraqueza, mas uma estratégia espiritual poderosa. No Brasil, onde o jeitinho brasileiro muitas vezes nos leva a querer resolver tudo na hora, com argumentos ou confrontos, aprender a silenciar é quase contracultural. Lembro-me de uma situação recente em minha vida. Um colega de trabalho espalhou rumores injustos sobre mim e meu primeiro impulso foi confrontá-lo, explicar minha versão, provar que eu estava certo. A raiva queimava dentro de mim e eu sentia que, se não reagisse, seria visto como fraco. Mas, ao refletir sobre essa mensagem, decidi fazer algo diferente. Silenciei minha vontade de revidar, orei por sabedoria e entreguei a situação a Deus. Não foi fácil. Minha carne gritava por justiça imediata, mas com o tempo, a verdade veio à tona sem que eu precisasse levantar a voz. Deus pelejou por mim, como prometido em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa experiência me ensinou que o silêncio cheio de fé é mais poderoso que qualquer argumento. Ele cria espaço para Deus agir, para o Espírito Santo nos guiar e para as soluções divinas se manifestarem. No contexto brasileiro, onde conflitos familiares, discussões no trabalho ou até mesmo brigas nas redes sociais são comuns, aplicar esse princípio pode transformar nossas vidas. Quantas vezes já nos desgastamos tentando convencer alguém de que estamos certos? Quantas noites perdemos o sono remoendo palavras que deveríamos ter dito ou não dito? A mensagem de Billy Graham nos lembra que nem toda batalha precisa ser travada no campo visível. Algumas das maiores vitórias acontecem no secreto, quando dobramos os joelhos e confiamos que Deus está no controle. Outro ponto que me marcou profundamente foi a ênfase na oração persistente. No Brasil, a fé é parte de nossa identidade, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida, nas missas lotadas ou nos cultos fervorosos. Mas, muitas vezes, oramos pedindo soluções rápidas, sem nos rendermos completamente ao processo de Deus. Essa mensagem me desafiou a transformar minha oração em um ato de rendição, não apenas de petição. Comecei a orar não só pela resolução dos meus problemas,
mas também por aqueles que me feriram. Lembro-me de orar por um familiar com quem eu estava em conflito, pedindo a Deus que abençoasse sua vida e abrisse seu coração. Foi libertador perceber que, ao orar por ele, meu próprio coração foi curado do ressentimento. Como diz Mateus 5,44, orai por aqueles que vos perseguem. Essa prática não mudou apenas minha perspectiva, mas também abriu portas para a reconciliação que eu julgava impossível. A entrega, o terceiro pilar dessa mensagem, é talvez o mais desafiador. No Brasil, onde a cultura valoriza a luta e a resiliência, entregar o controle pode parecer derrota. Mas aprendi que a verdadeira entrega é um ato de coragem. É dizer: Deus, eu não posso resolver isso sozinho, mas creio que o Senhor tem um plano maior. Recentemente, enfrentei uma crise financeira que parecia sem saída. Minha ansiedade me levou a tentar controlar tudo, trabalhar mais horas, buscar soluções humanas, ficar acordado à noite fazendo cálculos. Mas, ao aplicar essa mensagem, decidi entregar minha preocupação a Deus. Parei, orei e confiei que Ele abriria portas. E, de forma inesperada, recebi uma oportunidade de trabalho que não apenas resolveu o problema, mas me trouxe paz. Romanos 8:28 tornou-se real para mim. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A mensagem de Billy Graham não é apenas um conselho espiritual, é uma revolução para a nossa vida cotidiana. No Brasil, onde o calor das emoções muitas vezes nos domina, aprender a silenciar, orar e entregar é como encontrar um oásis em meio ao deserto. Esses princípios me ensinaram a preservar minha paz, mesmo quando tudo ao meu redor é caos. Eles me mostraram que minha identidade não está na aprovação dos outros, mas em quem Deus diz que eu sou. E, acima de tudo, me convenceram de que as maiores vitórias não vêm de gritar mais alto, mas de confiar mais profundamente. Para aplicar isso na prática, comecei a adotar pequenas atitudes diárias. Quando sinto a tentação de discutir, respiro fundo e oro em silêncio por sabedoria. Quando a irritação bate, lembro-me de Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e quando me pego tentando controlar o incontrolável, entrego a situação a Deus, escrevendo minhas preocupações em um caderno de oração. Essas práticas estão transformando não apenas minha vida, mas também meus relacionamentos. Minha família percebeu que estou mais calmo, meus colegas notaram que sou mais paciente, e eu mesmo sinto uma paz que não explica. Essa mensagem é um convite para todos nós, brasileiros, que vivemos com o coração na ponta da língua. É um chamado para trocarmos a reação impulsiva pela resposta espiritual, a autodefesa pela confiança divina, o barulho do mundo pelo sussurro de Deus. Seja no trânsito caótico de São Paulo, nas filas intermináveis do Rio ou nas conversas acaloradas do Nordeste, podemos escolher o caminho do silêncio, da oração e da entrega. E ao fazer isso, veremos Deus agir de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários um amém ou conte como você vai aplicar o silencie, ore e entregue na sua vida. Queremos ouvir sua história. E não saia agora. Assista até o fim, porque temos uma surpresa especial que vai abençoar você. Vamos juntos viver essa transformação.